Olá, olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação. Professor Adeildo com vocês mais uma vez para a nossa aula de toda segunda-feira de manhã. Estamos aqui com um pessoal bacana, Felipe, Dulce, Adriana, Elielton. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, essa aula de hoje, a gente vai entrar aí na questão do concretismo e neoconcretismo. Professor, o que é isso? Bom, eu falei aí que nesse mês a gente vai avaliar, analisar e aprender sobre a arte visual brasileira das décadas de 60 e 70. Aí nela, nesse processo entra o concretismo e o neoconcretismo. Bom dia, Adriana! Então vamos lá, hoje são 5 de setembro, depois da manhã, 7, feriado, 200 anos de emancipação política brasileira, muita comemoração. Então, vamos lá, roteiro da aula, a aula é de arte concreta e neoconcreta. O objetivo dentro desse mês está sendo esse, de compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70. E no final a gente vai analisar uma questão, tá? Resolver uma questão. Vamos adiante então. Temos o nosso texto e ele diz o seguinte: o concretismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa em meados do século XX, o qual visava a criação de uma nova linguagem, de novo, uma arte abstrata. Ei, professor, mas já não tinha arte abstrata? Já não existia? Como assim? Veio de novo? Calma. Eu vou explicando a arte concreta, o movimento concreto e neoconcreto, comparando com a arte abstrata, lá da primeira vanguarda, para vocês irem entendendo a diferença. Beleza? Bom, esse movimento de vanguarda, esse neoconcreto, concreto e neoconcreto, influenciou as artes literárias, musicais e figurativas. Sim, tinha poema concreto, música concreta, e a arte figurativa foi toda repensada a partir daí. Aqui na imagem a gente tem nada que eu não tenho que escolher primeiro para depois cutucar, professor. Não, amarelo não. Ô, homem, ruim de quadro. Borracha, caneta vermelha. Aí. Aqui é um pedaço do manifesto. Feriado é quarta não. A Adriana dizendo que não é. É quarta, né? Dia 7. É dia 7, Adriana, é quarta-feira. Hoje é segunda. Ô, mulher, não me complica, não. Eu estou aguardando, faz 200 anos que eu estou esperando esse feriado. Bora lá. Arte concreta. Aí tem o quê? Um pedaço do manifesto. Me assusta não, tem que ser quarta-feira esse feriado. E ele está todo em francês bonitinho. Art concret, grupo et revue fondée em 1930 a Paris. Ou seja, um grupo e revista fundado em 1930 em Paris. Base de la peinture concrète, base da pintura concreta. Aí eles dizem, primeiro artigo, l'art est universel. A arte é universal. Porque o professor disse que o feriado era amanhã. Aí a culpa é dele. Tá? Aí o outro que entrar aqui mais tarde vai dizer que é depois da manhã. Aí vocês aguardem, mas é 7 de setembro. Tá, amigo? Acho que ele tá empolgado, ele quer logo. Tá que nem eu. Mas é depois de amanhã. Hoje são 5, amanhã é 6, aí feriado é dia 7. A arte é universal, certo? A arte é universal. Se a arte é universal, os caras lá, os artistas do abstracionismo, numa parte dele, chamado abstracionismo formal, dentro do abstracionismo formal tinha um movimentozinho lá encabeçado pelo holandês Pierre Mondrian, chamado de neoplasticismo. E nesse neoplasticismo não poderia haver interferência da relação imagem-experiência de quem estava vendo. Por exemplo,
Você, no abstracionismo neoplasticista, formal, você está diante de um quadro que só vai ter figura geométrica. Sem nenhum plano torto, sem nenhuma coisa obtusa ou aguda, tudo reto. Sem nenhuma baguncinha. O suprematismo do Casimir Malevich, que também visava figuras geométricas, era mais solto, era mais jogado. Mas o Pierre Mondrian não, dizia que tudo tinha que ser. Por quê? Porque essas coisas tornam a linguagem universalizada. A Adriana morre de rir. Torna a coisa universalizada. Um quadrado é um quadrado aqui, em Teresina, é um quadrado em Timon, é um quadrado em São Paulo, até mais longe, é um quadrado lá no Acre, na China, onde um país difícil, na Tanzânia. Eu estou só procurando nome difícil para complicar a vida dela aqui. E aí o que acontece? Se você coloca uma figura de fácil identificação, aí já mexe na relação você e a sua experiência com aquela figura. Aí fecha a coisa numa experiência mais pessoal, aí não universaliza. Certo? Então, partindo dessa coisa aqui de a arte é universal, eles vão manter uma arte sem vínculo expressivo emocional. Por isso que ela é tão geométrica e abstrativa. Na literatura, as características foram essas aí. Valorização do conteúdo visual e sonoro, ou seja, era mais importante o som que as palavras dariam, né, e a organização delas no texto, do que o significado mesmo do poema. Sintaxe visual em detrimento da discursiva, a forma do texto era que era interessante e não o que ele estava dizendo. Banimento da estrutura formal, como os versos e as estrofes, esses aí desapareceram, certo? Porque no momento que você usa um texto, como é que eu vou fazer isso? Surpresa todo dia. É um formato de onda, né? Então você tira isso aqui da configuração formal de leitura direta, da esquerda para a direita, alinhada. Ou você pode fazer um texto que começa num centro, aí as palavras vão tendo um formato, como é que chama? Espiralado. Certo? Então você quebra essa estrutura. E com isso, você utiliza efeitos gráficos. O papel torna-se a tela e o artista aproveita todo o espaço. Há uma defesa da racionalidade e uma aversão ao expressionismo. Por isso que muitas poesias concretas, elas não significam nada diretamente. A significação fica palavra por palavra. Cada palavra, elas não interagem para ter um significado maior, que é para não te gerar em você uma expectativa expressionista, uma expectativa de sentimento, sabe? Só a palavra pela palavra. Aqui foi só um exemplo bobo, esse surpresa todo dia, para dar um formato. Apagar para não tirar aqui a tua atenção. Certo? Isso na literatura. Vamos ver depois. Vamos ver depois como é que é na arte visual. Rejeição ao acaso e à abstração lírica, ou seja, nada de acaso, nada de você ser espontâneo, certo? Por isso que a arte concreta vai se diferenciar do abstracionismo, porque no abstracionismo eles permitem um abstracionismo mais espontâneo, mais expressivo. A gente lembra aí o Kandinsky, né? Vassily Kandinsky, onde muita coisa é desenhada, assim desorganizada, sem ser figurativa. Quando eu digo desorganizada, é do jeito que ele quer, da maneira que vem na cabeça, o sentimento transformado. Quando ele, transformado em gráfico, né? Quando ele ele consegue pintar as músicas que ele ouve, o Kandinsky. Isso do abstracionismo, que acontece no movimento abstracionista, não é permitido no concretismo.
Aí a gente vai vendo as diferenças, certo? Na arte visual, as principais características são, né, nas artes plásticas, porque também vai ter a escultura, né, além da pintura, e a montagem também, né, de peças. Há uma busca de precisão nas formas. A forma é precisa. Um quadrado, gente, é um quadrado. Ele tem 4 ângulos retos. Aqui, claro que eu não vou fazer com exatidão aqui com o meu pincel. Mas tem 4 ângulos retos e 4 lados iguais, de medida igual, certo? Então, eles são um quadrado equilátero. Se for um retângulo, ainda assim, retângulo. Ângulos retos, né? 90 graus. Organizadinho. Não dá para ser... Se for um triângulo, se for triângulo tem que ser equilátero. Certo? E olha lá, quando tem. Eu tirar que é para não confundir. Mas às vezes tem. Então tudo é preciso. Não dá para você fazer... porque eu vou fazer um quadrado seguindo uma forma nova aqui, que é para criar uma... Não, isso não é preciso. E nem é um quadrado. Tem uma forma, né, quadrangular, mas não é quadrado. Então isso aí não pode ser usado numa arte, numa expressividade concreta. Certo? É solto demais, é livre demais, é intuitivo demais. Professor, mas a arte ela não é intuitiva, ela não é vivência, ela não é uma coisa mais solta de expressividade? É. E não é no concretismo. Entendido? Uso de formas abstratas, como está aí, né? A geometria por si só é abstrata. Influência do cubismo, união entre a forma e o conteúdo, ou seja, o que ela está representando é o que ela quer dizer. Defesa da racionalidade, lógica e cientifismo. Isso aqui é que é o que incomoda em alguns artistas, o que incomodou em alguns artistas, certo? O exagero dessa racionalidade, lógica e cientificismo, a ponto deles criarem um outro movimento. Vamos ver qual é esse movimento já já. Aí, no exemplo, você tem um quadro, que é um quadrado cheio de quadradinhos. Cheio não, né? Com alguns quadradinhos nele. Um quadrado cinza, com... Eu vou contar, que eu tenho tempo de sobra aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24 quadradinhos pretos. No espaço, né, espalhados aí. Não tem forma alguma, além de ser quadrado. Não fazem nenhum tipo de figuração, né, não é figurativo. E eles não despertam em você, pelo menos não é para despertar, nenhum tipo de emoção. Se você está olhando esse quadro e você está emocionado ou emocionada, vá se tratar. Tem algum problema aí, certo? Não é para sentir. Eu morro de pena desse quadro, eu estou sentindo pena dele. Amigo, amiga, consultazinha psiquiátrica, certo? Porque não é para sentir. Não é para sentir. Aí, se você estiver sentindo, vai já ficar preocupado, né? Bora lá. Eu faço as coisas, depois é difícil de apagar. Entenderam? Então, essa coisa aqui da forma pela forma, passando a mensagem que é a própria forma, é característico. E vamos adiante. Aí o concretismo chega ao Brasil. O concretismo chega no Brasil e ele é aceito, assim, de braço aberto. Por quê? Porque o nosso país, em termos de expressividade artística, cultural, até hoje ele ferve, precisa, tem ansiedade por uma expressividade própria, que seja a nossa cara. Porque nós passamos de 1500 até mais ou menos 1600 e pouco, 1700, como uma terra esquecida pelos
portugueses. Esquecido assim, eles vieram para cá, tomaram de conta e depois deixaram de mão. Por um tempo, ficou aí, né, a Lossé. De 1700 e pouco, quando eles descobriram que poderia ter riquezas aqui, aí agora é nossa colônia. Aí a gente ficou sendo colônia por um tempão. Vieram os jesuítas e colocaram aqui uma estética barroca clássica e a gente imitou. E imita até hoje, certo? Exatamente, Adriana. Então, quando chega o rei de Portugal, do nada ele aporta aqui, as pessoas ficam, oxente, o que foi isso? Ele vem fugido para não ter que encarar o Napoleão lá em 1808. Aí ele traz o neoclassicismo, o neoclássico. Aí muda a nossa referência de novo. E a gente fica seguindo tudo modelo europeu, né? E a gente olha para nós mesmos e diz, poxa, queria tanto ter uma expressividade só minha, uma liberdade, uma expressão que fosse representativa da minha característica. Em 1922, somente depois que o Dom João foi embora, depois que o Dom Pedro I gritou lá a independência, né, que vai fazer 200 anos agora, e depois que tudo isso aconteceu e virou um império, e deixou de ser império, virou república em 1885. Isso é 15 anos para 1900, né? Aí 1922, só 22 anos depois, 22 mais 15, 37, eu estou bem hoje, de conta. 37 anos depois da proclamação da República, é que o Brasil começou a se remexer e dizer, a gente vai fazer uma coisa que é a nossa cara, que é a Semana de Arte 22. Mesmo que seja imitando um pouco os outros. Aí vem vários movimentos depois disso e a gente vem pegando, vem aparecendo, a gente vai, que é para poder criar uma coisa nossa. Então o concretismo foi aceito aqui, certo? Ok? Então vamos lá. No Brasil, esse movimento vanguardista chega por volta de 50, através de um suíço chamado Max Bill, que é um dos precursores desse movimento, ao lado de um russo chamado Vladimir Mayakovsky. Foi o Max, o Bill e o Mayakovsky que trouxeram o concretismo para cá. O Bill, né, o suíço, e não se risca com borracha, professor. O Bill populariza as concepções dessa nova tendência na Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956 aqui. E a gente já estava surfando na onda do modernismo. É nessa mesma época, aí mais ou menos, que se instaura aqui o primeiro prédio, né, de arquitetura moderna do mundo, Palácio Capanema. Mas isso aí é outra história, quando a gente vai falando de arquitetura. O grupo concretista daqui vai ser de São Paulo. O movimento concreto se constituiu primeiramente nessa cidade, né, São Paulo, em meados da década de 50, sendo liderado pelos poetas e irmãos Augusto e Haroldo de Campos, conhecido como os Irmãos Campos, e o Décio Pinhatari. Então, esses irmãos Campos e o Décio Pinhatari é que instituem um movimento concretista no Brasil, na cidade de São Paulo. Esse grupo funda uma revista chamada Neugendre, ou em francês Neugendre, em 1952, divulgadora das ideias atreladas ao concretismo. Se você quer divulgar uma coisa hoje, o que você faz? Uma conta numa rede social. Uma das coisas, né, que você faz. Abre uma página no Instagram, no TikTok, abre um zap aí para o pessoal se comunicar. Aí depois você pensa em fazer revista, em fazer um programa na TV e tal. Um canal no YouTube, por exemplo. Certo? Mas naquele tempo o que tinha? Revista. Os canais de comunicação, de disseminação de ideias, eram revistas bancadas por alguém. Ou esse conjunto de pessoas se organizava para bancar eles mesmos essa proposta, ou eles tinham patrocinadores. Mas era desse jeito. Certo? Só que esse pessoal de São Paulo
Era um pessoal assim muito ortodoxo no sentido de manter esse concretismo com as ideias do jeito que eles vieram da Europa para cá. Tudo muito certinho, não podia, sabe, deixar nada para fora. Tinha que estar tudo dentro das propostas. E outras pessoas, bom, artistas brasileiros, não se prendem muito a muita coisa não, viu? E se você quiser acorrentar, ele se solta. Carioca, ainda mais. Então esse movimento acabou sendo criticado por alguns artistas cariocas. Aí eles fundaram um movimento novo, chamado neoconcretismo. A Adriana está dizendo ali que o Instagram é uma grande referência para divulgar, exatamente. Principalmente depois que eles imitaram... Eita, vou fofocar aqui. Imitaram o TikTok e colocaram os rios, né? Vamos lá. A Adriana ainda coloca aqui, né, que acha que é a maior e melhor que está tendo. É verdade. Quer divulgar? Instagram. Isso. O movimento neoconcreto ou neoconcretismo foi um movimento que surgiu no final da década de 50 no Rio de Janeiro como reação ao movimento concretista criado em São Paulo. Eles reagiram. Por quê? Vamos já saber. O Manifesto Neoconcretista foi publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil. Eles não tinham uma revista, mas eles foram lá no suplemento dominical. O suplemento dominical dos jornais abria espaço para essas coisas, certo? Era no domingo que as pessoas tinham a revista do jornal. Essa variedade de informação cultural, social dos suplementos dominicais migra para revistas. Essas revistas passam a ser revistas eletrônicas com a instauração de programas como o Fantástico, por exemplo. O Fantástico não é um programa jornalístico somente, é uma revista eletrônica. Era mais no início, certo? Tinha umas músicas bacanas, era mais diversificado culturalmente, artisticamente. Hoje é mais a questão jornalística mesmo. Mas enfim, então vem daí. Os neoconcretistas ou concretistas cariocas acreditavam que a arte não podia ser considerada como um mero objeto, tal qual consideravam os poetas paulistas, né? De forma que, para eles, a expressividade estava acima da forma. Então, eles não podiam simplesmente ficar presos a essa característica bem aqui. Certo? Defesa da racionalidade, lógica e cientificismo. Não dava para ser. Tá? Aí eles foram atrás de ser neoconcretos por causa disso. Para tanto, eles vão criticar a tendência racional, positivista, dogmática e técnico-científica do concretismo ortodoxo paulista. Eita, peso danado. Professor, essa palavra bem no meio que apareceu, ortodoxo. Quando uma ideia é muito fechada em si mesma e segue rigidamente seus parâmetros, ele se torna referência de rigidez e a gente chama de ortodoxo. Certo? Não é que tenha havido um movimento concretista ortodoxo com esse nome. Aí é só um adjetivo que ele está sendo usado aqui, que está sendo colocado aqui, para enfatizar, né, a rigidez formal de seguir essas características do concretismo paulista. Eles não queriam ir atrás disso. Eles queriam uma coisa menos isso. Eles queriam ser mais soltos. Tipo aqui, ó. Nesse período, os artistas que mais se destacaram e participaram da primeira exposição de arte neoconcreta vão ser Ferreira Goulart, Lígia Clark, Reinaldo Jardim, Theon Spanudes, Sérgio Camargo, Amílcar de Castro, Franz Weissmann e Lígia Pape. E ainda mais, a Lígia Pape acrescenta, fazendo aí um resumo das ideias dos autores neoconcretos, abre aspas, nós nos separamos do Grupo Concreto de São Paulo porque eles queriam criar um projeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O Grupo do Rio achou que era racionalismo demais. Nós queríamos trabalhar com a intuição, mais soltos. Então, mais criatividade, mais expressividade. Eles achavam que essa coisa de ficar muito rígido, fechado numa ideia só, podia minar a própria criatividade dos artistas, a ação criativa. Então eles fundaram esse movimento chamado neoconcretismo.
O neoconcretismo brasileiro, ele é mais respeitado lá fora do que o movimento concreto. Quem são as pessoas que participaram? Esses aqui que eu li. Mas vamos destacar agora Lígia Clark, Amilcar de Castro e Lígia Pape. Não que os outros não sejam importantes, mas é porque o trabalho deles tem mais a ver com o que eu quero mostrar aqui para vocês. Antes de mais nada, só falando aqui de Ferreira Goulart. Devem ter já ouvido falar desse nome. Ferreira Goulart, como artista e referência do neoconcretismo brasileiro, ele vai dizer na sua obra uma frase que cristaliza um dos significados de arte no mundo. Quando a gente pergunta o que é arte, para que ela serve, aí ele lança uma frase que para muita gente já explica bastante coisa. O que ele diz? Vou abrir aqui uma aspas, né? Ele diz o seguinte: a arte existe porque, vou botar assim PQ mesmo, a vida não basta. Eita, minha caligrafia gótica. A arte existe porque a vida não basta. Ferreira Goulart. O que ele quer dizer com isso? Nós vivemos com um propósito. Qual? Sermos mais do que aquilo que a gente nasceu para ser. Então a gente está muito mais fora do nosso propósito primordial. E o que a gente usa para ser mais do que aquilo que a gente nasceu para ser? A gente usa a arte. Eu não estou dizendo que todo mundo é artista plástico, músico, escritor, teatrólogo. Não é isso. Mas a gente está dizendo que você é muito mais do que esse corpo físico, biológico que você tem. E essa consciência que é carregada por esse transporte físico, biológico. Se não fosse assim, você não se preocuparia com a sua roupa, com o modelo dela, com a cor do seu cabelo, com a sua maquiagem, com a marca não, com o desenho, né, o design das coisas que você usa, seu tênis, seu smartwatch, seu smartphone, sua bolsa, sua mochila, a música que você escuta, os filmes que você vê, o livro que você lê, o HQ que você consome, a forma dos móveis da sua casa, os quadros, a cor das paredes, a textura que você coloca nos seus objetos pessoais, como, sei lá, capa de caderno, essas coisas. Já reparou que a gente é um animal social, político, artístico? A gente gasta uma vida juntando dinheiro, quando eu digo a gente, muita gente, né? Para viajar para um país europeu, daqui para lá, se estabacar daqui para lá, para olhar durante alguns minutos uma pintura que foi feita há mais de 500 anos, de uma mulher que já morreu faz tempo, e de longe se acotovelando. É isso que acontece quando você vai ver a Mona Lisa no Louvre. Você tem que reservar um dia inteiro para ficar na fila. Não, minto. Um dia inteiro para você ver parte do museu. Mas de 1h30 a 2 horas você fica na fila para entrar. Por quê? Porque você quer ver esse quadro que todo mundo fala. Você quer chegar na sua casa, no seu bairro e dizer: ah, eu fiquei diante da Mona Lisa, como se ela fosse uma deusa. Nós criamos essas expectativas na vida da gente porque nós somos seres assim. A vida que a gente vive não basta, por isso que a gente busca a arte. É por isso que o Rock in Rio estava lotado. Você quer ser só isso que você foi projetado para ser ao nascer? Ou você quer uma coisa a mais? Então o Ferreira Goulart se destaca não só por essa frase, né? Mas ele tem grande importância na referência de significação da arte no mundo inteiro a partir dessa frase. Então você já guarda aí. A arte existe porque a vida não basta. A curiosidade do ser humano, né, Adriana? Vamos lá, Lígia Clark. Eu falei tudo? Falei. Vamos começar falando da Lígia Clark, da pintura aos objetos tridimensionais. Essa moça bonita aí na foto.
foi uma pintora, Lígia Clark foi uma pintora e escultora brasileira de arte geométrica. Abdicou do rótulo de artista, exigindo ser chamada de propositora. Eu disse, nossa, Lígia Clark, você é uma artista excelente. Ela, artista não. Não sou artista, eu proponho coisas, ideias inovadoras, eu proponho situações de vivência. Eu sou uma propositora. A pessoa, ai, desculpa, eu não queria ofender. Imagina um diálogo assim da pessoa, porque ela tem cara dessas pessoas que respondem a gente desse jeito. Lígia Pimentel Lins, conhecida como Lígia Clark, sobrenome do marido, né? Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1920, 1947, já casada com 3 filhos, mudou-se para o Rio de Janeiro e iniciou-se na arte da pintura sob a orientação do artista plástico Burle Marx. Não sei se você já ouviu falar dele aí. Burle Marx também é um nome pungente da arte moderna brasileira. Ele era artista plástico e paisagista, mais conhecido pelo paisagismo. Professor, que é paisagismo? Você tem um jardim, você quer fazer um jardim, contrate um paisagista. Se você puder, né, contrate um paisagista. Porque ele que vai saber fazer o seu jardim ficar igual. Mas é um paisagista, não é um arquiteto, não. Tem arquiteto que se mete a paisagismo e não sabe fazer direito. O Burle Marx, você gosta da... Eu nunca completo uma frase. Você gosta da Praça da Cepisa? Já foram na Praça da Cepisa? Quem mora em Teresina. Quem não mora, procura aí nas fotos antigas, que hoje ela está deteriorada. A Praça Monumento da Costa e Silva tem a sua concepção de paisagem projetada pelo Burle Marx. A entrada, o jardim de entrada do Palácio de Karnak também é projeto do Burle Marx. Então esse homem ele não é qualquer um no cenário artístico brasileiro, tá? E ela começa as aulas com ele. Olha que interessante. Entre os artistas brasileiros, eles têm um histórico de muita proximidade com esses grandes nomes, principalmente internacionais. O nosso Nonato Oliveira, numa aula que eu já apresentei aqui para vocês, ele trabalhou e estudou com o Picasso. Então esse povo é assim mesmo. Entre 54 e 57, a Lígia desenvolve uma pintura construtivista, com o uso do branco e do preto com tinta industrial. Nesse ponto, a arte abstrata, ela já não tinha mais, ela já tinha se estabelecido conceitualmente. Então estava lá, abstracionismo. Essa arte que não tem nenhuma relação. Suas formas, cores e texturas não têm relação direta com formas, cores e texturas da realidade palpável. Pronto, a gente vai ter o abstracionismo sensitivo, né, o informal, do Vassily Kandinsky, o abstracionismo formal matemático do holandês Pierre Mondrian, e um mais bagunçadinho, mas ainda assim formal, do Kazimir Malevich. Mas tudo lá estabelecido na sua época, do seu jeito. Essa arte abstrativa, ela continua e vai tendo novas moldagens até chegar nisso que a gente chama de concretismo, que é o que a Lígia fazia. Aqui com os quadros, né, de pintura construtivista. Bom, aí ela vai estendendo a cor dos quadros até a moldura, anulando-a, ou até mesmo trazendo ela para dentro do quadro. Todo quadro tinha uma moldura. Os mais antigos sempre tem. Hoje também tem quadro com moldura, é legal. Sabe essa moldura trabalhada que a gente vê na Mona Lisa, por exemplo? Mona Lisa muitas vezes só aparece o quadro, mas ela tem uma moldura bem bonitinha. Principalmente no barroco, esse trabalho exagerado de voltinhas, volutas e coisas na moldura. Essa coisa de fazer moldura assim, enfeitada, ainda hoje rege a vida de muita gente. Quem nunca teve um colega ou uma colega de classe, né, que vai fazer o início das anotações no seu caderno, aí faz assim uma moldura na página e coloca o título do assunto,
aí pinta todinho com bolinhas, ou com florezinhas, ou com listras. Tem sempre alguém assim, a gente fica olhando do lado assim, nossa, que perda de tempo. Há quem pense isso, há quem acha que é melhor visualmente ficar lá. A gente tem uma herança muito forte dessa coisa de moldura. Aí a Lígia chega e diz assim, não precisa de moldura não. A pintura vai ultrapassar essa moldura. Aí hoje, muitos quadros a gente vê só assim, ó, sem moldura. Por causa dessa influência aí dela também. É o que ela chama de linha orgânica. Denominou de linha orgânica. É dessa época a série de telas planos em superfície modulada, obras em composição de tinta industrial sobre madeira, e no ano seguinte as telas foram apresentadas na Bienal de Veneza. Essas duas telas aqui, chamadas de planos em superfície modulada, com tinta industrial. Por que é chamada assim? Bom, os dois quadros mostram planos numa superfície modulada. Então, tinha que ser concretismo. Tem que ser racional. Tem que dizer o que está lá. Certo? Aí ela varia uma tonalidade aí de cor, mas vai usar o preto como contraste. Ok? Esses quadros fizeram parte da Bienal de Veneza. Existem algumas bienais no mundo que são extremamente importantes. A Bienal de Veneza, a Bienal de Milão e a Bienal de São Paulo, certo? Fora a de Nova York, que é a que pisa em todo mundo, são das mais importantes no planeta. Por que serve uma Bienal, professor? Uma Bienal é uma exposição de arte. Digamos que a sua escola promova uma exposição artística, certo? A Adriana colocando aqui, essas artes eram muito confusas. Na verdade, Adriana, é isso mesmo. E por que são assim? Porque elas entram em conflito com aquilo que a gente está acostumado, que é o figurativo. E tá tudo bem, certo? Bom, a sua escola promove uma exposição. A exposição que tem uma temática e os seus colegas que desenham e pintam vão expor. Qual é a projeção dessa exposição? O espaço da escola, o bairro, né, depende aí de como a escola vai dialogar com o espaço que ela ocupa, certo? A relação da comunidade com a escola. Então, os artistas lá vão se lançar até um certo limite. Porque quem vai ver a exposição são as pessoas da comunidade escolar, o bairro. Dependendo de como a escola projeta esse tipo de atividade, outras pessoas, talvez, de outras escolas, de outras cidades, vão ver também a exposição. O que é que acontece numa exposição maior a nível nacional? Você se projeta para o país. Numa exposição de uma Bienal como essa, Bienal de São Paulo, Bienal de Veneza, você se expõe para o mundo inteiro e para o mercado de arte. Então, é nesse momento que novos artistas convidados para essas bienais, e para ser convidado já tem que ter assim, um tempo já, né, de luta na área, eles vão se mostrar, se expor para o grande mercado. Daí, das exposições, podem partir obras para as galerias. Galeria é o mercado de arte, é onde são comercializados as obras de arte. E para você se consolidar no mercado como uma linguagem interessante, nova e de novas proposições, talvez você consiga um espaço numa exposição permanente num museu específico. Aí sim, você chega no top da sua profissão como artista, quando você tem esse reconhecimento, certo? Ou quando você ganha um museu com seu nome, tipo o Museu Van Gogh, ok? Então, essa é a linha de progressão, né, de um trabalho artístico. E a Lígia Clark, né, seguiu esse processo aí. Em 1964, a Lígia leciona no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, entre os anos de 60 e 64, e cria a série Bicho. Gente, se ela vai ensinar numa Instituição Nacional de Educação de Surdos, o que vai despertar nela? A questão da sensibilidade, além de ouvir, de falar, ok?
a comunicação mais sensível sobre as coisas. É exatamente aí que ela se inspira para fazer algo que ninguém tinha feito antes. É de trazer a arte mais próximo da vivência das pessoas. Porque uma coisa é você estar diante do Michelangelo, aliás, diante do Davi de Michelangelo, olhar e dizer, hein. Ou alguns olhos dizem, ah tá. Outros olhos, nossa. 4,10 metros de um bloco de mármore esculpido de uma vez só, no formato de um jovem pelado, com uma funda no braço, que representa uma história bíblica. Você olha assim, ah tá, beleza. Depois de um tempo, você fica, nossa, que legal, vou embora. E a participação? E fazer você como é que eu vou dizer, interagir com a peça, com a obra em si. Será que você pode tocar no Michelangelo, no Michelangelo não, porque já foi, no Davi? Se você chegar a 2 metros da Mona Lisa, já tem um bocado de segurança em cima de ti. Tu vai para onde? Vai para onde? Certo? Não tem como interagir com aquilo lá. Aí a Lígia coloca esculturas metálicas geométricas, lógico, dentro da linguagem dela, do concretismo, que se articulam por meio de dobradiços, onde buscava a participação do público. Aí ela faz essas peças aí. Bichos. Você está lá, as peças estão expostas. Você chega. Se for uma pessoa que nem eu, porque eu sou malino, eu vejo assim com a mão, eu gosto de tocar. Típico TDAH. Aí o que acontece? Ei, pode mexer nisso aí, pode? Não, fica à vontade, você pode tocar. Você, eba! Aí pronto, tá feita a festa. Mexe de um lado, gente curiosa, né? Mexe de um lado, mexe do outro, ajeita, bota do jeito que quer, chega outro. Nossa, que interessante, então eu prefiro deixar dessa forma aqui e tal. Então há uma relação mais próxima da vida e da obra de arte em si. Ok? Essa interação inaugura uma nova proposição para a arte contemporânea daquela época. E ela também faz uma outra proposta menor, né, desses bichos, chamado de bicho de bolso. Então você pode mexer com as peças. Aí teve um artista, um performático, um bonito, de 2012, que reformulou essa proposta e causou uma polêmica danada. Esse homem podia ter ficado quieto, mas ele é artista, então ele não ficou. Foi o que ele fez. Ele usou a mesma proposta. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ele usou a mesma proposta aqui, a mesma ideia, né, da pessoa mexer com o objeto. Ele colocou lá uma peça pequenininha, né, bicho de bolso, do lado. E do outro lado ele se deitou no chão. Ou ficou sentado. A ideia era mexer nele como pessoa, ele também é bicho, igual você mexia na pecinha, botando ele na posição que você queria. Ele ficava lá, inerte, a pessoa ficava mexendo nele. Detalhe, a pessoa é um bicho humano também. Como é que o bicho vem para o mundo? Vem vestido? Não, não vem. Roupa é a gente que bota. Ele estava nu. Aí já causou aquele alvoroço, né? Porque sempre que tem nudez, é um tabu nas artes em geral. Até aí, tudo bem. Tudo bem dentro do universo da arte. O problema é que uma das organizadoras levou a filha de menor de 14 anos para a exposição. Aí já ficou todo mundo... Ei. E ela foi estimulada também a interagir. Ela tocou na perna do rapaz. Isso foi em 2012. Causou um sangangu tão grande de protestos, né? Um monte de coisa. Com razão, muita gente, certo? É por isso que eu digo, esse rapaz podia ter ficado quieto no lugar dele. Mas assim, apesar de todos os avisos que haveria nudez, que haveria a situação toda lá, né, nos panfletos, a moça ainda levou a filha de menor para uma situação como essa. Enfim, acontece. Não foi a primeira vez, nem será a última, em que tabus vão ser, né, vividos dentro das exposições artísticas. Então vamos lá. Entre outros trabalhos da artista, a gente vai destacar a exposição Nostalgia, né, do Corpo,
em 68, que permite ao público sentir coisas simples como o sopro da respiração, o contato com uma pedra na palma da mão, etc. A Casa é o Corpo, Labirinto, isso aqui é o nome todo o título de uma obra. É uma estrutura de 8 metros, que possui 2 estruturas laterais, e o centro é um grande balão de plástico com as extremidades fechadas, com elásticos, onde as pessoas podem percorrer e ativar diversas sensações. Então a ideia dela era mexer com isso, com sensações, né? Trazer vivências sensoriais. De volta ao Rio de Janeiro, ela se dedica ao estudo das possibilidades terapêuticas da arte sensorial e dos objetos relacionados, e passou a dar consultas terapêuticas particulares entre 78 e 85, considerando seu trabalho definitivamente alheio à arte e próximo à psicanálise. Então ela já vai aderindo para outras situações. Ela passa pela experiência sensorial nas aulas do INES, do Instituto Nacional de Surdos, experimenta toda essa proposta nova de colocar uma arte mais sensorial para as pessoas, percebe o desenvolvimento ou o toque que essas experiências vão provocar nas pessoas a nível psíquico e começa a trabalhar a arte terapêutica, se distanciando cada vez mais do processo artístico e se aproximando da psicanálise. Olha que interessante. A obra de Lígia Clark ganhou reconhecimento internacional com retrospectivas em diversas capitais internacionais. Tipo assim, uma exposição com o nome dela, Exposição Lígia Clark em Toronto, Exposição Lígia Clark em Lagos, na Nigéria, na África. Exposição Lígia Clark em Timon, no Maranhão. Não teve, mas em grandes cidades, né? A obra dela ainda, né, despertou interesse em muitas pessoas do mundo todo. Aí ela falece no Rio de Janeiro, no dia 25 de abril de 1988. Foi só ela? Teve o Amílcar de Castro também. Olha o senhorzinho Amílcar de Castro aqui, já idoso, e eu encasquetei aqui na cor errada. Pronto, ele está aí. Ele está do lado dessa peça. Ele não gostava de escultura pequena, não. Essa daí é uma das menores, feita de placa de aço. Esse aço industrial, né, que parece que está enferrujando, passa anos e anos, e daqui que a ferrugem vem a comer todo, né, demora bastante. Quem passa ali na ponte metálica que une Teresina a Timon, sabe bem o que eu estou dizendo. Aquelas placas estão ali desde 1938, na estrutura da ponte, que foram trazidas da Alemanha e rebitadas e montadas aqui por na orientação de um engenheiro alemão. Enfim, então ele usava essas placas de metal. Vamos fazer aqui uma linha do tempo sobre o Amílcar. Entre 1920 e 1935, o que aconteceu? Ele nasce no dia 8 de junho de 1920, em Paraisópolis, Minas Gerais, filho de um desembargador e de uma dona de casa, né, Maria Nazaré Pereira de Castro. E os deslocamentos profissionais do pai dele, né, fazem com que a família more em diversas cidades, até que eles param definitivamente em Belo Horizonte no ano de 1935. Aí entre 71 e 90, o que acontece? Ele ganha a bolsa da Fundação Guggenheim, mais de uma vez, retorna ao Brasil e decide morar em Belo Horizonte, dá início à sua carreira como professor, dando aulas de escultura e artes na Fundação de Arte de Ouro Preto e na Escola Guignard, onde vem a ser diretor. Durante as décadas de 70 e 80, leciona escultura, desenho, teoria da formação e composição na Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e aposenta-se como professor em 1990. Meus olhinhos brilharam aqui, aposenta-se como professor. Ainda em 73, retoma os trabalhos de desenho que antes eram projetos de esculturas e agora passam a ser trabalhos independentes. Esses trabalhos ficaram desconhecidos do público até 76, quando são exibidos no 4º Salão Global de Inverno de 1976 em Belo Horizonte. Em 75, desenvolve pinturas em acrílico com trinchas e vassouras. Em 77, recebe, na categoria desenho, o prêmio do Panorama da Arte Brasileira, organizado pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. E em 1978 é premiado na categoria escultura. E lembrando que as esculturas dele eram assim. Ok?
É isso. As estruturas que ele usa vai ser de placas, né, de metal, de aço industrial, formando estruturas conceituais, abstratas, cheias de lógica, né, dentro do concretismo. Que noche? Não sei. Vamos lá. Lígia Pape e a sua arte como experimento dos sentidos. Aí, na figura, vocês vão ter a visão de uma ala, né, infantil de um carnaval do Rio de Janeiro, que fez uma releitura de uma obra dela. Qual? A Lígia Pape foi um dos principais nomes da arte brasileira contemporânea, com criatividade e habilidade. Essa artista neoconcretista deixou um legado único. Seu trabalho não só questionou a estética da abstração geométrica, como enfatizou os sentidos e a interpretação do público. Ela lança uma obra chamada Divisor, um dos trabalhos mais emblemáticos, que é exatamente isso aqui, né? Um pano com o buraquinho para as pessoas botarem a cabeça. Que isso é uma performance que busca retratar a liberdade pessoal dentro da sociedade. Aí você percebe que essa malha, chamada malha social, e o seu espaço é onde sua cabeça está colocado aí. O seu movimento dentro dessa malha social vai se limitar ao movimento dos outros, ao espaço que você está ocupando, certo? Então, o seu papel dentro da sociedade passa a ser, quando você participa desse processo aqui, palpável, sensorial palpável. Ela, nascida em 7 de abril de 27, quando ela entra para o concretismo aos 20 anos, né? Depois ela larga o concretismo e vai junto com Ferreira Goulart, Hélio Oiticic e Lígia Clark compor o movimento neoconcreto. E ela também vai seguir esse processo de procurar uma linguagem próxima do sensorial. Na década de 70, ela vai procurar uma linguagem mais metafórica, porque o regime ditatorial vai ficar em cima dos artistas. Então, a liberdade de expressão é cerceada por causa do AI-5, o Ato Institucional número 5 vai proibir a liberdade de expressão total, e os artistas vão se ver numa situação em que tudo tem que ser pensado de forma direitinha para não pisar na bola, certo? E, ao mesmo tempo, passar a mensagem, certo? Bom, aqui sobre os neoconcretistas a gente já sabe o que eles pensavam. Os artistas desse movimento tinham como objetivo criar novos espaços nos quais as obras seriam seres vivos com os quais fosse possível se relacionar e experimentar por meio de sentidos. E nessa experiência o espectador era o mais importante. Vamos para a questão? Aí está aí essa imagem, uma imagem abstrata, concretista, neoconcretista, aliás, porque apesar de ter figuras geométricas, ela tem um certo movimento. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea entre 1950 e 1980, é correto afirmar. O que é correto afirmar dessa arte nesse período? Que a arte brasileira sofre novas e diversas direções quando artistas como Renina Cartes e Lígia Clark ligam-se a diferentes movimentos estéticos, como o abstracionismo e o concretismo. A letra B, o uso de materiais tradicionais, permaneceu na concepção da arte ao priorizar temas como animais estranhos e cavaleiros medievais, ricos em detalhes realistas e pormenores incrustados. Letra C, ligada à estética do realismo mágico e propondo uma reconstrução lógica da realidade, Tomi Otaki compõe quadros com formas e cores suaves. Letra D. Preocupados com os princípios matemáticos rígidos, os abstracionistas como Manabu Mabi registram temas vinculados à realidade social, com desenhos e composições gritantes em grandes telas. Letra E. O concretismo privilegiou elementos plásticos relacionados à expressão figurativa em murais, tematizando tradições populares brasileiras em manifestos com experiências intuitivas da arte. O que é correto afirmar daqui? Vamos analisar de baixo para cima. A letra E fala que o concretismo privilegia elementos plásticos relacionados à expressão figurativa. Então, se é figurativo, não é abstrato. Se não é abstrato, não é concreto. Certo? A Adriana já botou ali letra A.
Então, letra E, não. Por que que é? Vamos circular aqui a letra A. Vamos já chegar nela. Letra D, preocupados com os princípios matemáticos rígidos, os abstracionistas, como o artista Madame Bumab, registravam temas vinculados à realidade social, etc, etc. Não dá para você fazer isso. Falar de realidade social de maneira abstrata, fica complicado. Então, ou você é figurativo ou você não é para tratar desse assunto. Letra D, também não. Ligada à estética do realismo, né, letra C, e propondo, realismo mágico, e propondo uma reconstrução ilógica da realidade, Tomiotaki compõe quadros com formas e cores suaves. O problema daqui está nisso, reconstrução ilógica. O concretismo é lógico, absurdamente lógico. A Adriana e a Emily, né, letra A. Até agora, letra A. Então, se é ilógico, não dá para ser concretista. A letra B diz o seguinte: o uso de materiais tradicionais permaneceu na concepção da arte ao priorizar temas como animais estranhos e cavaleiros medievais, ricos em detalhes realistas e pormenores incrustados. Mais uma vez, se você vai colocar um tema, principalmente dessa forma aí, animais estranhos, você vai usar a figuração, vai usar o figurativo, certo? Ricos em detalhes, quanto mais rico em detalhe, mais figurativo é, mais proposta realista vai ter no sentido figurativo. E não é isso. A letra C também eu não cortei, né? A letra A diz: a arte brasileira vai sofrer novas e diversas direções. Sim, aconteceu isso. Quando artistas como Renina Katz e Ligia Clark, entre outros, né, a gente não vai citar todos aqui, vão se ligar a diferentes movimentos estéticos, como o abstracionismo e o concretismo. Isso está absolutamente correto, porque a partir daí a gente vai ver essas mudanças, certo? Na arte brasileira que ocorreu nessa época, ok? Bom, gente, acabou essa aula, então a gente vai ter a nossa próxima aula na próxima segunda-feira. Desejo a todos vocês uma ótima semana, um grande abraço, um bom feriado na quarta-feira e até a próxima. Tchau!